Todo mundo fala de Flamengo com o coração. Aqui não vai ser diferente. Nós vamos falar sim de Flamengo com o coração, mas vamos procurar usar um pouquinho também da razão. É isso aí, 60 sem compromisso. Muito prazer, eu sou Marco Aurélio e estou chegando com o canal definitivamente para a gente falar um pouquinho, fazer uma análise um pouco das partidas. E eu vou procurar entregar um pouquinho da experiência de analista comportamental, gestão de pessoas, né, liderança de pessoas, tentando traduzir um pouquinho isso, trazer isso para o mundo do futebol. E aí você deve estar pensando, né, o que isso tem a ver de fato com o Flamengo? Gente, tem tudo, porque futebol não é só tática no quadro. Não é só isso que traduz o futebol. O futebol é pressão, é liderança, é comportamento humano, levado muitas das vezes um limite. Eu vou procurar fazer essa leitura, além de outras cositas mais, até porque futebol envolve não só as quatro linhas, mas também o entorno dele. A gente vai poder falar um pouquinho, né? Por que alguns jogadores tomam a atitude que tomam. Claro que isso sem passar pano, buscando passar pano para ninguém, até porque o canal se chama 60 sem compromisso. E uma razão é que eu não tenho realmente compromisso com narrativa de clube, com proteger ídolo ou agradar a torcida, tá? Meu único compromisso é com a verdade. Sem exagero, é falar de Flamengo, procurando equilibrar um pouco as coisas. E aqui você vai encontrar alguns tópicos, alguns pontos, né? Primeiro, análise dos jogos, as decisões técnicas, enfim, uma análise comportamental no todo. Segundo, alguns bastidores do cotidiano do clube, gestão, liderança, o que os números não mostram, né? E, claro, dentro do possível, minha visão aí, sem filtro, que muitas das vezes vai confrontar sim, até porque esse é o objetivo, né? A gente confrontar e trazer um pouco mais do diálogo. Agora, se você chegou até aqui, nessa apresentação, se inscreva, vá lá, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu like, deixe sua curtida, para a gente seguir falando de Flamengo, falando cada vez mais de Flamengo, fazendo uma análise. E aí, nesse primeiro momento, eu já chego comemorando. Por quê? Porque no último dia 14 de abril teve a pré-estreia do filme Zico, o Samurai de Quintino. É isso aí, galera. E eu tive o prazer de fazer parte, de ter sido convidado e estar lá assistindo. E convidando vocês, assistam porque vale muito a pena. A gente está falando de um ídolo que deixou um exemplo no futebol para a vida. Não só no futebol, mas para a vida. Então, vale a pena assistir porque ele abre o baú da vida dele e entrega realmente muita coisa. Vale muito a pena assistir. Bem, gente, nem sei retratar tamanha emoção de estar aqui no lançamento, na pré-estreia do filme de Zico, nosso ídolo. Bem, a minha geração, assim, tá até difícil de falar, porque, enfim, vou assistir daqui a pouco e faço alguns comentários nos vídeos pro canal. Eu vou estar passando para vocês um pouquinho do que foi essa minha experiência de estar aqui, ter sido convidado na pré-estreia do filme do Galinho, Samurai de Quintino. Bem, depois do convite feito, né, para que vocês assistam aí o Samurai de Quintino, que vale realmente, mais uma vez vou repetir, vale muito a pena mesmo assistir esse filme, é muito, muito legal mesmo. Claro, quem está falando aqui é um fã, né, de um cara que realmente entregou muito. Mas vamos lá. Várias polêmicas, desde o último vídeo, dos últimos shorts, né, vídeos curtos que eu fiz. A gente teve a partida do Flamengo contra o Fluminense, polêmica, aquela coisa toda que envolveu a mudança da data, enfim, muita falação. Também teve a bela partida que o Flamengo fez com o Independiente Medellín. O Flamengo entregou muito, foi uma partida assim irretocável, né? Apesar de alguns detalhes aí, fazendo já uma análise daquilo que o Carrascal entregou, que realmente ele deixou a desejar, deu umas vaciladas ali, mas faz parte, né? Assim, analisando a parte técnica, ele falhou e falhou bastante. Mas o que isso tem a ver, de repente, com o comportamento do jogador? Bem, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu falar sobre uma outra polêmica
que aconteceu essa semana, e olha, que eu achei de uma maldade, como muitas, né, que acontece na internet, que eu venho acompanhando em alguns programas. Eu acho que eu já falei isso em alguns outros vídeos meus, e vou continuar falando toda vez que achar interessante, que achar importante a gente falar, que é o tal do pênalti à la Arrascaeta. Gente, que comentário infeliz. E olha, de 2 jornalistas, né, pelo menos eu vi 2, já ouvi dizer que outros falaram também. Mas, enfim, pessoas que eu considero sérias, que eu assisto o programa, não deixo, eu acho que a gente deve buscar opinião em todos os lugares, assim, para agregar. Eu assisti no programa deles, foi na última quinta-feira, se eu não me engano, eu ouvi o tal do pênalti à la Arrascaeta. Quer dizer, realmente o Arrascaeta, por muitas das vezes, tem aquele hábito, encostou, aí cai dentro da área. Tem nem todos os pênaltis que aconteceram no Arrascaeta eu concordei, ou não concordo, mas daí a dizer, daí a atribuir ou a rotular o pênalti à la Arrascaeta é muita covardia. Porque, por exemplo, ele sofreu, na minha opinião, sofreu um pênalti na primeira rodada contra o São Paulo que não foi dado, mas enfim. Aí os caras fizeram esse comentário. E aí, o que vocês acham? Pênalti à la Arrascaeta. Vocês já acham que é isso mesmo? Que tá legal, que valeu essa rotulação, né? De dizer que pênaltis à brasileira, que na minha opinião são pênaltis à brasileira, ou pênalti 7-1, dizer que esses pênaltis cavados, que muitas das vezes são cavados pelo time do Palmeiras, por exemplo, é pênalti à la Arrascaeta? Comentário infeliz, né? Querer atribuir ou querer rotular um jogador do Flamengo é muita vontade de dizer o Flamengo é o mal, o Flamengo é o malvadão. Se é assim, então a gente assume, somos os malvadões mesmo. Bem, agora no mais é falar hoje da partida Flamengo e Bahia. Bem, eu já vou deixando aqui o que eu acho que o Leonardo Jardim vai estar escalando nessa partida. Acho que ele vem de Rossi, acho que ele vem com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino, e dessa vez, né, pelo fato do Carrascal estar fora, eu acredito que ele venha com Gonzalo Plata e Pedro lá na frente, Pedrão Malvadão, que está arrebentando. Ou de repente, quem sabe, né, ele faz uma mescla aí com o Bruno Henrique, enfim. Mas eu acredito que seja mais ou menos, basicamente, esse o time que vai a campo hoje. Então, muito prazer, Marco Aurélio. Já peço mais uma vez a vocês, deixe o like, deixe a curtida. Vamos fazer aqui mais um canal, mais uma linha de comunicação entre a emoção, falar de Flamengo com o coração, com a emoção, mas trazendo também um pouquinho da razão, equilibrando. É isso aí. Até a próxima, até o próximo vídeo. E a gente vai estar falando, se Deus quiser, sobre a vitória do Mengão. Deixa aí o seu placar para mim. 3-1 Flamengo hoje no Bahia, certo? Vamos lá. Até a próxima, galera.